Viajantes Bem-Vividas. Olá, eu sou Lilian Azevedo e é sempre bom estar aqui com você, nosso ouvinte. No episódio 80, nós compartilhamos com você dicas sobre a cidade de Hanoi, no Vietnã. Se você ainda não ouviu, ponha na sua listinha, porque vai complementar o episódio de hoje, que é sobre Ho Chi Minh, outra cidade do Vietnã. Preciso dizer que aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas temos muitos outros episódios sobre o Sudeste Asiático. Silvia já nos contou tudinho sobre a Tailândia, sobre o Laos, uma linda viagem que ela fez em 2024. O Vietnã é um dos países mais baratos da região e com muitas histórias para contar. Exatamente. E eu sou Silvia Iano e realmente esta viagem de 50 dias ao Sudeste Asiático foi de grande conhecimento e muitas descobertas. Eu destaco também o episódio 78, onde Lilian conta sua visita à super interessante cidade de Ljubljana, capital da Eslovênia, aquela que tem a palavra amor no meio dela, hein? Sabia disso? E caso você não tenha ouvido ainda, estes e outros episódios, ou é nova por aqui, já pode nos seguir no Instagram, no Spotify e se inscrever também no YouTube. É só pesquisar por Viajantes Bem-Vividas. Lembra também de curtir cada episódio, comentar e encaminhar para suas amigas e amigos, para que o podcast possa crescer e alcançar muitas outras mulheres e quem tenha interesse de conhecer sobre esse mundo afora, né? Que gostam e sonham em viajar. Então, vamos lá descobrir o que a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, tem de interessante. Silvia, você já nos contou no episódio sobre Hanoi que é preciso visto para entrar no Vietnã. Uma informação super importante. Vocês podem voltar lá no episódio e ouvir todas as explicações. Conta como é que vocês chegaram a Ho Chi Minh e quantos dias você sugere para conhecer a cidade. Nós chegamos pela Vietnam Airlines, um voo de 2 horas e pouquinho. Mas várias companhias, inclusive as low cost, tipo Jetstar e Vietjet Air, fazem esse trajeto. A forma mais barata é de ônibus, mas são 20 horas de viagem. E você também pode ir de trem, que é um pouco mais curta que o ônibus, mas bem mais confortável. Você vai contemplando a paisagem do país, podendo ser mais cultural também, né? E é um pouquinho mais cara que o ônibus, mas tem esse charme do trem. Eu recomendo uma estadia de 4 a 5 dias para explorar suas principais atrações com calma. Tem várias visitas na cidade e também passeios um pouquinho mais distantes. Eu gostaria ainda de ressaltar que o Vietnã tem outras cidades que eu gostaria de ter visitado. E eu vou deixar o nome delas aqui para que você avalie se poderá visitar na sua vinda a Vietnã, porque eu tenho certeza que esse bichinho de Vietnã vai ficar aí te cutucando. Olha, as cidades que eu sugeriria são Hoi An, Da Nang, onde fica aquela ponte dourada que chama Golden Bridge, aquela famosa que é sustentada por umas mãos gigantes de pedra. A mais, eu queria muito ter ido. E as praias como Phuoc, Nha Trang, além de Sapa, que eu comentei no episódio de Hanoi, que fica nas montanhas e que também é um lugar bastante interessante para visitar. Bem, Silvia, como é que vocês foram do aeroporto para o hotel e como que vocês se locomoveram na cidade? Nós chegamos bem cedo em Ho Chi Minh, então chamamos um Grab, que é o Uber do Sudeste Asiático, até o hotel. Foram 30 minutos para cerca de 10 quilômetros. Para você ver que o trânsito é um tanto confuso, né? 10 quilômetros dá para fazer por menos tempo aqui, né?
Nós conhecemos a cidade caminhando, fizemos tudo, praticamente tudo, andando mesmo, foi ótimo. E logo que no dia que a gente chegou, nós chegamos, fomos para o hotel, nos ajustamos e lá pelas 10 horas a gente pegou um free walking tour que a gente já tinha reservado antes, né? Os free walking tours você tem que reservar com antecedência. E foi super interessante, porque ele deu assim um overview para a gente da cidade. Nos levou não só a atrações turísticas, e aí contando um pouco da história, né? Como também a lugares pitorescos. Por exemplo, o Café Royan Tea, que era o nome antigo, hoje chamado My House, que inclusive está no Instagram. É My House HCMC. É um prédio bem antigo de Saigon e vale muito conhecer. Ele é ambientado em um loft, então você anda por todos os ambientes daquele loft, né? Pelo banheiro, tem uma baita de uma banheira linda, então todo mundo quer ir no banheiro para ver a banheira. O quarto com uma cama de casal belíssima, com várias roupas, uma mala ali cheia de roupa, como se você estivesse preparando uma mala para viajar. A sala com uma mesa de jogo de sinuca e mais outras coisas de sala comum. Então, assim, é bem divertido. Você sobe, no segundo andar, é super divertido. Esse prédio todo tem coisas muito pitorescas. Vá com tempo também, se você não for no tour, porque aí você pode visitar com calma. Tem uma loja de tatuagem que é bem interessante também. E vale muito sentir assim, esse ambiente da casa. Em Ho Chi Minh também tem, além do Grab, ônibus de linha, ônibus turístico, o Hopon Hopoff, que você também pode passear. Tem motocicletas para alugar, para quem se aventura. Eu estou fora, nem em Brasília eu dirijo moto, quanto mais no Vietnã. Mas eu conheci um amigo meu, que agora é meu amigo, que mora nos Estados Unidos. Eu conheci lá em Ho Chi Minh. E ele alugou uma moto e saiu para passear pela cidade com moto. E eu fiquei assim, tu é muito corajoso. E é o principal transporte da cidade, né? Então tá super in. É bom quando você pode conhecer a cidade fazendo as coisas a pé, né? Te dá uma mobilidade grande. Às vezes, quando tem ônibus, você tem que saber como é que paga, onde que espera. Então, sendo a pé, você pode circular bastante, né? Ho Chi Minh é uma cidade grande, fiquei curiosa para saber. Onde que você sugere se hospedar? É uma cidade grande, sim. Ho Chi Minh é bem assim desenvolvida, bem moderna. Pelo menos essa parte central, né, que a gente vai ver a parte turística, ela é bem moderna, com prédios muito altos, muito linda, com uma arquitetura bastante arrojada. Eu me surpreendi, nunca imaginei que fosse uma cidade assim tão desenvolvida e com muitas atrações. O ideal para se hospedar é no Distrito 1, que é o coração da cidade, e está perto de muitas atrações, restaurantes e opções também de transporte. Nós ficamos no Nice Sea Palago Hotel, que é uma excelente escolha. Oferece um conforto bem bom, é bem agradável, o prédio bem seguro, os apartamentos são bons. Tem um café da manhã bem bonzinho, não é assim, aqueles cafés da manhã aqui de Brasil, né? Que tem 300 coisas, mas tem o essencial. O que não tinha era leite para pôr no café, então eu sempre comprava meu leite lá no 7-Eleven e trazia para tomar no meu café da manhã. Mas é bem servido, tem frutas, tem as comidas típicas deles, né? Que de vez em quando eu experimentava no café da manhã, fui meio que pegando os hábitos. Mas também tem as nossas formas de comer, um pão, uma geleia, etc. Outra opção também, bastante confortável, é o Palago MC Hotel, também na mesma região, ambos com fácil acesso às principais atrações. Como eu já disse, fizemos tudo caminhando, uma delícia. É o jeito que eu gosto de conhecer as cidades. Esse é um jeito também que eu aprecio muito, que é dar muita liberdade para a gente, né? Não fica dependendo de pegar um transporte. Silvia, uma coisa que eu observo, você também com certeza deve observar, é que quando a gente vai preparar uma viagem, né, organizar uma viagem, a gente faz muitas pesquisas, né, sobre uma porção de aspectos da viagem e vamos aprendendo
muitas coisas sobre o país e sobre as cidades que nós vamos visitar. Então eu vou te pedir para você contar um pouquinho assim do que você aprendeu sobre Ho Chi Minh. Olha, Ho Chi Minh, eu adoro esse nome porque eu acho ele tão sonoro, mas ele me traz assim uma curiosidade específica, porque antigamente a cidade não era Ho Chi Minh, ela se chamava Xangai. E quem é da nossa idade, né, Lilian, da nossa faixa etária, assim, com certeza vai lembrar daqueles filmes de guerra, de quando a gente era jovem, né, adolescente, jovem e tal, que falava de romances de militares americanos com mulheres vietnamitas, que rendeu, inclusive, o musical Miss Saigon, que é muito famoso, né, e lindo. Foram feitos vários filmes naquela época, filmes que contestavam o envio de tantos jovens americanos para lutar na guerra que os Estados Unidos acabou perdendo para o Vietnã. Foram, como eu falei no episódio de Hanoi, 17 anos de guerra contínuos. Imagine, um país com 17 anos em guerra. As pessoas nascem, crescem, amadurecem, se tornam adultos e vão entrar na guerra, né? Porque 17 anos dá tempo para isso tudo. Foram mais de 60 mil soldados americanos mortos, 304 mil feridos, sem contar os muitos milhares de vietnamitas também mortos e feridos. Então, chegar a Saigon me fez lembrar a memória afetiva de quando eu era jovem, assistindo a esses filmes e ouvindo aqueles noticiários horrorosos, né, de guerra, mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Todo dia tem uma notícia de guerra aqui, guerra lá, e fez isso, e fez aquilo, e não sei o quê. E essa coisa me voltou toda a memória, mas, sobretudo, aquela coisa afetiva dos filmes, né? Eram filmes de paixão, de um amor, que se apaixonavam loucamente e que no fim o americano tinha que voltar para a terra dele e a moça ficava lá, a vietnamita, sozinha, chorando a tristeza da saudade, né? Então isso foi assim uma coisa que me tocou quando eu cheguei em Saigon. Eu até gostaria que ela continuasse com o nome Saigon. Mas vamos lá, chega de reminiscências, né? O nome da cidade foi mudada para Ho Chi Minh, então de Saigon para Ho Chi Minh, em homenagem ao super venerado e primeiro presidente do antigo Vietnã do Norte. Lembra que eu falei no episódio de Hanoi que era uma luta do Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul, né? Então, esse presidente Ho Chi Minh, ele foi um revolucionário que liderou o movimento de independência do país contra a União Francesa, que foi uma das perguntas que Lilian me fez no episódio de Hanoi. Sim, o Vietnã do Norte foi primeiro invadido, né, sobrepujado pela França. E esse Ho Chi Minh, que era também jornalista, político e tal, ele que liderou o movimento de independência do país. Hoje, então, o Vietnã é uma república socialista. Ho Chi Minh é uma cidade muito bonita e desenvolvida. Uma cidade grande que eu amei visitar. Se é bom morar lá nesse sistema, aí eu já não sei, porque eu não tenho essa experiência de morador. Mas é uma cidade muito organizada, você vê que tem um trânsito livre, as pessoas convivem bem, são agradáveis. E, ainda complementando, tem muitas atrações. E é um país que, com certeza, tem um capitalismo ali, porque tem prédios imensos comerciais, ao redor dos grandes prédios comerciais tem áreas de prédios enormes e muito chiques, apartamentos domiciliares, então é um misto, né, de coisas que acontecem. E vale ressaltar que o que mencionei no episódio de Hanoi, Ho Chi Minh também é lotada de motocicletas, então o mesmo cuidado que eu falei lá no episódio anterior vale para cá, para Ho Chi Minh. Cuidado na hora de atravessar as motos, pega a dica lá no episódio anterior, 80. E o barulho, pelo menos, não é ensurdecedor, como a gente vive aqui no Brasil, né? É uma poluição sonora, uma coisa que irrita, né? Quando você está no trânsito. Com certeza. Silvia, conta um pouquinho, assim, de atrações de Ho Chi Minh, que não podem ficar de fora de um roteiro pela cidade. Eu vou mencionar aqui para você 11 atrações da cidade, que são essenciais.
Mas tem muito mais, tá? Mas eu vou aqui resumir, né? Senão a gente passava aqui um tempão só contando dos lugares. E eu também não tive tempo suficiente para conhecer todas as demais atrações. Então vou começar pelo City Hall. City Hall é a prefeitura de Ho Chi Minh. Foi o primeiro lugar que a gente foi visitar e eu já me encantei. Bem em frente desse prédio, que é imenso e majestoso, tem uma escultura de Ho Chi Minh. Como eu falei, ele é venerado até hoje. E é claro que ali você tem que ir lá para perto do busto, né, do corpo inteiro do Ho Chi Minh, que não é o busto, é o corpo inteiro, e fazer uma foto com o prédio lindo atrás. Então essa aí é clássica, claro que eu fiz também, todas nós fizemos e você quando for vai fazer, porque é clássica. A segunda atração que eu sugiro e que não está longe do City Hall é o Correio da Conchinchina, que era como ele se chamava quando era Saigon. Hoje chama Correio de Ho Chi Minh. Ele foi projetado nada menos do que por Gustave Eiffel, com aquela arquitetura linda característica dele, e é linda tanto no exterior quanto no interior. Logo no exterior, na porta de entrada, acima da porta, tem um imenso relógio que é super famoso. E no interior, nossa, é fantástico você andar lá por dentro. É muito bonito. É repleto de cabines de madeira bem escura, como se usava antigamente, né? E ali eles preparavam as postagens, faziam as ligações, né? Tinha telefone para fazer aquelas ligações, chamada que era aquela que você tinha aquele fonezinho que parecia um triângulo assim, né? Então é bem antigo. E uma coisa que é bem interessante é você mandar um cartão postal dali para você mesmo. Então você despacha aquele cartão, escreve para você e quando você chegar, você está lá com o cartão que já chegou ou vai chegar desse lindo correio da Conchinchina. Curta, manda o cartão porque vale a pena a experiência, né? Depois dali, eu sugiro ir à Catedral de Notre Dame. Nossa, é lindíssima, muito, muito linda. Eu fiquei bastante frustrada porque ela está em reforma. E é tão ruim, né? Quando a gente chega num país e você tem o principal monumento que você vai visitar e ele está todo em reforma. E dá aquela dorzinha no coração. Mas, por vantagem aí, eles ainda deixaram uma parte da estrutura sem aqueles andaimes e sem coisa que dá para você fazer uma foto. Então, você vai ali para aquele pedaço lateral, que não é na frente, é uma lateral, e tira algumas fotos onde você consegue ver a construção original, né, que é feita de uns tijolos vermelhos, assim. É muito bonita a igreja. Às vezes que eu passei lá, que eu passei umas 2, 3 vezes, porque ela está bem no centro, ela sempre estava fechada, eu não consegui ver por dentro, minha frustração, porque eu adoro entrar nas catedrais, nas igrejas, independente de dogma, né, de religião. Mas ela estava fechada. Agora, as minhas amigas saíram no domingo de manhã e foram assistir a missa. E eu fiquei com preguiça de levantar muito cedo e não fui. E elas entraram. Eu acho que eles abriram uma parte da igreja para fazer a missa, celebrar a missa, né? Então, fica a dica. Eu não sabia que ia poder entrar, eu já sabia que ela estava fechada. Eu não fui, que eu digo, vai ser um lugar improvisado e eu não vou, né? E também estava com preguiça de levantar muito cedo. Mas eles têm um local lá que está reservado para a missa que você pode ver pelo menos uma parte. Na lateral da igreja, para quem está de frente para a igreja, na torre principal, à direita, bem assim na transversal à igreja, você vai encontrar a Book Street, outro lugar que não pode deixar de visitar. É uma rua charmosérrima, repleta de livrarias, por isso tem o nome, né? A Rua dos Livros. Então, são muitas livrarias, cafés, nos dois extremos, nesse começo, pertinho da Notre Dame, e lá no final da rua, tem esculturas muito lindas, como se estivessem abrindo a rua, né? E toda a parte assim literária, tem arte, tem pinturas diversas, livros de tudo que você possa imaginar. Eu não consegui, pela olhada que eu dei, eu não vi nenhum livro em português, mas é capaz de ter também. Agora, eu vi um livro e trouxe para minha neta, O Pequeno Príncipe, que é um livro que eu amo,
Eu trouxe para minha neta, que é leitora apaixonada, que já deve ter lido com 8 anos mais de 300 livros, ela já leu mais que eu na vida. Eu trouxe para ela O Pequeno Príncipe em inglês e em vietnamita. Então, um lado era inglês, outro lado era vietnamita. Vamos ver se ela de repente encanta com o idioma e aprende, né, o idioma do Vietnã. Quando ela for visitar, ela vai lembrar da avó e vai dizer: olha, minha avó me deu o livro no idioma vietnamita. Fica aí a dica. É um lugar imperdível, vale a pena. E uma coisa que eu curti bastante nessa rua foi que tinha uma banca, né, que vendia assim as bonecas, as roupas de boneca, como se fosse de uma Barbie, ou deve ser uma boneca típica deles lá, porque é um pouco maior que a Barbie, as roupas vietnamita, que são lindas, gente. Eu não vou saber falar o nome, mas se você pegar aí imagem de roupa de mulheres vietnamitas, é uma roupa linda. Tem uma roupa que usa por baixo e tem uma parte que você põe por cima, que ela é aberta assim dos lados, que é muito chique. É muito linda a roupa deles. E os adereços, né, também muito bonitos. E aí elas põem aquele chapéuzinho típico, né? Então, muito gracinha. Se eu tivesse espaço na mala, eu traria para as 2 netas, mas não deu não. Uma coisa que eu adoro, eu e meu marido adoramos, é visitar livrarias, mesmo assim quando os livros são, né, num idioma bem diferente. Eu acho o ambiente da livraria muito legal. Aqui no Rio mesmo, a gente de vez em quando entra numa livraria e fica um tempão passeando, vendo tudo que tem. Eu curto muito coisa. Imagino você encontrar uma rua só com livrarias, né? Uma coisa bem pitoresca, bem legal. Que outras atrações você citaria em Ho Chi Minh que você considera assim, nossa, tem que estar na sua lista, no seu roteiro? Bom, vou continuar então destacando agora a Ópera de Ho Chi Minh, um belo exemplo da arquitetura colonial francesa. Super linda arquitetura, muito, muito bonita mesmo. Você pode entrar, visitar a ópera, a praça em frente é muito bonita e essas atrações elas não ficam longe uma da outra, por isso que você pode conhecer caminhando tranquilamente, tá? Depois disso eu destacaria, esse é imperdível mesmo, não pode deixar de ir, que é a Torre Bitesco e ela tem um skydeck no 49º andar. O prédio é todo inspirado num desenho de uma tulipa. E ele é muito interessante que bem lá no alto ele tem como se fosse uma pétala da tulipa que abriu assim, e é um heliporto. Então, muito bonito. Essa torre tem 262 metros de altura e 68 andares, oferecendo uma vista panorâmica de 360 graus da cidade de Ho Chi Minh. Então, é maravilhoso. Não deixe de visitar. O ingresso é de 160 dongs. E aí as minhas amigas olhando 160 dongs, 160 mil, né, dongs, acharam caríssimo e não foram. Mas adivinha quanto era pondo para real? R$35, gente. Então não tem por que não ir, né? Vá em horário que pegue o pôr do sol, que é fantástico. Vá um pouquinho antes para você ver tudo ainda com sol, né? E fique lá até o pôr do sol e até escurecer, porque são 3 olhares diferentes, um com a luz do dia, um com a luz do pôr do sol e outra com a iluminação artificial, né? A iluminação da cidade. Então, é lindo. Eu acho que eu fiquei lá mais de 3 horas. Me diverti nesse lugar. Eu fui sozinha e curti pra caramba, porque cada pedacinho é um encantamento, porque você olha e você vê assim coisas, diversos prédios, aí é só residência, aí, nossa, é muito, muito lindo, é fantástico, eu adorei. Então você consegue entender bem a cidade, você vê o Rio Saigon, que é outra coisa maravilhosa, só olhar para o Rio Saigon já vale, porque ele faz um contorno por toda essa região da cidade. E no Rio Saigon tem navegação, então tem navegação comercial, passam aqueles barcos grandes com containers, que não é tão bonito, mas você vê que é comércio, e tem outros barcos de passeio, então é super bonito você ficar contemplando aquilo ali. E lá dentro também tem uma aula, se você tiver paciência para ler,
cada parte que você vira, né, que é toda uma coisa de vidros transparentes, cada pedaço tem lá a descrição do monumento que está na frente. Então, se é uma ponte, se é um prédio, se é uma região, eles vão descrevendo tudo que você vê ali. Então, é muito, muito bonito. É uma aula. Eu me diverti lá, me distraí e me encantei mais ainda com a cidade. Outro prédio que é mais ou menos nesse estilo é o Landmark 81 Skyview. Esse prédio é maior ainda do que o Bitesco, mas eu não visitei. Agora, do Bitesco, você vê, ele está numa das partes desse prédio, você vê ele à frente, ele é bem compridão e muito bonito. Se tiver tempo, também vale fazer uma visita. Eu não consegui ir, não, mas acho que seria uma vista muito bonita também, porque eu contemplaria o Bitesco, que era onde eu estava, né? Então, é outro lugar que vale a pena visitar. E o Museu de Vestígios da Guerra, que eu comentei um pouquinho no episódio de Hanoi, né, sobre as questões da guerra do Vietnã. E esse museu é um museu grande, você paga também para entrar, agora não me lembro quanto, mas não é caro. Você pode pegar ali um aparelhinho de áudio, né, para você ouvir cada sala. Você põe no idioma que você quer, a gente pôs no espanhol, tem francês, inglês, aí você escolhe, não tem português, mas você entende perfeitamente espanhol e inglês, então pode escolher, e aí você consegue entender melhor a história toda da guerra do Vietnã. É muito interessante, ali que eu aprendi com detalhes, vi muitas coisas assim chocantes, a pessoa tem que ter um pouquinho de... tem que ir com o espírito preparado, porque vai ter imagens bastante grotescas, mas tem a história daquele produto que os Estados Unidos jogava lá, né, para poder acabar com a mata e enxergar os vietnamitas. Eles jogavam um produto que é não sei o que lá vermelho, agora esqueci o nome. E esse produto, ele lesava os genes, né, o DNA das pessoas. Então, por conta desse produto, do uso desse produto na guerra, muitos e muitos descendentes dos próprios soldados americanos e também dos vietnamitas nasceram com defeitos, né, anormalidades físicas e também mentais por conta desse veneno horrível. Então, essas coisas são pesadas, mas faz parte da história. É bom a gente ler, ouvir e fazer tudo para atuar proativamente para acabar as guerras, para que as guerras não aconteçam, buscar a paz e não a radicalização, nem a divisão em dois grupos, né, como a gente está vendo tanto no Brasil e em muitos outros lugares. Então ali você vê, tem toda a história jornalística também, os jornalistas de guerra contam também suas histórias, o que eles publicavam na época, tem as fotos, é muito, muito interessante, vale a pena visitar. Reserve também pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia, porque ele é bem grande, mas vale a ver. E fora também tem exposição dos tanques, dos automóveis, né, dos veículos que eram usados na guerra. Então vale a pena, é triste, mas é uma coisa para a gente ver, aprender para não repetir. Outra atração que é bem interessante, e essa é divertida, né? Vamos sair da tristeza e para a diversão, é o mercado de Ben Thanh, que é o principal mercado da cidade. É muito grande, muito grande. Ele tem de tudo que você imaginar. Restaurantezinhos, quiosques, né? Assim, bancas com comidas típicas. Tem roupas, tem souvenirs, tem flores, tem de tudo que você possa imaginar. Então você tem que ir lá também com tempo para andar naquilo tudo e aí olhar aquilo que você tem interesse de conhecer, de ver, de comprar e etc. Como eu fui com a história de não comprar praticamente nada, né? Eu sempre comprava um souvenirzinho para guardar que era daquela cidade só. E uns presentinhos para os netos que eu comprei também. Bom, outra coisa interessante para ver é a Bui Vien Walking Street. É uma rua para visitar à noite, onde você caminha, janta, e ela é super animada também. Tem vários bares, restaurantes e muito agito. Vale passear, mesmo que você não goste muito de agito, para você conhecer. E se gosta, curtir também a noite de Ho Chi Minh. Agora, esse passeio é outro também que você não pode deixar de fazer. É o passeio de water bus pelo rio Saigon.
que é uma das coisas que a gente vê lá de cima da Torre Bitesco, né? No porto, você vai para o porto e vai pegar o waterbus comum deles mesmo, que eles fazem para atravessar de lá para cá todos os dias. E vai fazer esse passeio. É muito barato, gente. A gente pagou 30 mil dongs, é menos de R$7. Então você gasta 7 para ir, 7 para voltar, R$14, você fez um baita de um programa. E vá da mesma forma como eu recomendei para o prédio, né, Bitesco. Vá um pouco antes do pôr do sol para você ver a cidade. Quando você sai, a cidade está clara, né? Tá dia. Aí daqui a pouco vem o pôr do sol, então você vai vendo todo o caminhar do deslizar do barco com o pôr do sol. E quando você vem à noite, a cidade está toda iluminada. Então são 3 formas diferentes de você ver a cidade, acompanhar o entardecer, que é maravilhoso. Agora, se você quiser um pouquinho mais de luxo, então vá no passeio turístico por esse mesmo rio, que é o mesmo trajeto, mas aí você tem sax tocando na porta do barco, né? Um barco bem maior, para o capitão receber você com um sax maravilhoso. Aí provavelmente lá dentro deve ter umas comidinhas, umas coisas, eu não sei porque eu fui no baratinho. Mas eu ouvi a música do sax, porque eu estava no mesmo local, né? Só ia pegar o barco mais do simples. Mas você vai ver a mesma coisa. Então, você decide. Bem, a cidade, pelo que você está falando, é assim encantadora, né? E essa coisa de você poder ver a cidade do alto também, eu acho bem legal, porque você consegue entender, né, como é que a cidade está organizada, como é que ela está espalhada. É muito interessante você ter essa visão, até para depois você caminhar pela cidade, dominando mais onde é que ficam as coisas. Então, pelo que eu estou vendo, mesmo com 5 dias, deve ter sido corrido para visitar tantos lugares. Como que você fez? Você passava o dia todo na rua, indo para essas diferentes atrações? Vocês conseguiram visitar todas? Como é que foi? Eu não achei que foi corrido, não. Era uma coisa assim, que sim, eu tomava café e saía para caminhar, e para ir eu tinha lá um roteirinho para cada dia e ia visitando as atrações, né? Essas eu não tive tempo de voltar, né? Eu voltei acho que 2 vezes, eu fui a Book Street, passava pela Notre Dame, que era caminho para todos os outros destinos. Mas não foi uma coisa corrida também não, porque é tudo muito perto, né? E algumas atrações eu não tive como visitar. Mas é claro que durante esse caminhar, né, a gente também fazia paradas, né? Sentava para tomar uma cervejinha local, comer uma coisinha, observar a banda passar na cidade, né, que eu gosto bastante. Parava para almoçar, depois parava para jantar, mas a gente saía cedo e voltava à noite pro hotel, tomava banho e ia sair para jantar. Ou, muitas vezes a gente já jantava e voltava pro hotel ali mais tarde para aproveitar bem o dia. Então, era aquele esquema de viagem mesmo, né? De passear e conhecer os lugares. Mas eu ainda vou citar algumas outras atrações que a gente não conseguiu visitar, que eu não tive tempo, mas eu vou citar assim mesmo. O Museu da Cidade de Ho Chi Minh, por exemplo, que é projetada por um arquiteto francês e tem um estilo ocidental e oriental, com elementos históricos, geográficos, políticos da cidade. A gente passou em frente um dia, o prédio é lindíssimo, e estava vendo um casamento lá. Então estava assim lindo, porque tinha uma decoração lá no alto, na escadaria, tinha o casal de noivos que estavam sendo fotografados, ele deitava ela, fazia aquelas poses, então valeu a encenação, muito bonito o prédio. Outra atração é o Palácio da Reunificação, ou Palácio da Independência, símbolo da história do país, que ocorreu quando ocorreu a queda de Saigon, né, em 1975. O Tao Dan Park, que a gente visitou, era um caminho que a gente passou indo para o Museu dos Vestígios de Guerra. Então, muito bonito, foi um parque feito em homenagem aos soldados da guerra. Muito bonito o parque, tem até uma escultura de um militar, né? E o Templo do Imperador de Jade, um templo chinês belíssimo que também visitamos. E ainda sugeriria o Haiyan-shi Church, que é uma igreja católica próxima ao nosso hotel. Por isso a gente foi, da janela do nosso hotel a gente enxergava ele de longe, e fomos exatamente num domingo, quando estava tendo uma missa, né? Então foi bem interessante também ver a decoração da igreja, muito bonita.
E o Mercado Central, que também fica nas proximidades do hotel que a gente se hospedou, e é um mercado bem amplo, que tem muitas roupas, muita oportunidade de você comprar tênis, roupas, várias coisas produzidas no Vietnã, que são de boa qualidade. E também tem vários restaurantezinhos. A gente já almoçou lá um dia e jantou outro dia, também bem legalzinho, perto do hotel, e ficava bem confortável. Tô vendo que o hotel realmente é muito bem localizado, né? Porque tem bastante atrações que dá para você fazer a pé, né? E próximas umas das outras. Você falou que, além disso, né, tinham também atrações que ficavam distantes. Não, estou vendo que Ho Chi Minh tem muita coisa, né? Porque tem as atrações próximas, que você já citou aqui, e as atrações distantes, quais seriam, assim, as principais, Silvia? Olha, eu vou citar algumas, e a primeira que eu vou destacar é o passeio pelo rio Mekong. Esse rio é importantíssimo para o Sudeste Asiático. Ele nasce no Tibete e passa por 6 países: China, Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. Então, faz parte da economia de cada um desses países. O desenvolvimento, o transporte ocorre ao redor desse rio, que é muito famoso. Nós não fizemos o passeio em Ho Chi Minh, porque nós já tínhamos feito um passeio pelo Mekong no Laos. Mas se caso você tiver tempo e caso também não tiver feito o passeio pelo Mekong antes, vale a pena fazer, que é muito interessante. A segunda dica que eu dou de atração mais distante, e essa para mim é imperdível, é visitar os túneis de Cu Chi, uma incrível experiência, que é para conhecer os túneis que foram construídos pelos vietnamitas durante o período da guerra, né? E esses túneis foram a razão dos Estados Unidos perder a guerra. Eles criaram uma logística nesses túneis que eles transitavam por baixo da terra e os soldados não conseguiam localizá-los. Então foram mais de 100 quilômetros de túneis construídos, um verdadeiro labirinto subterrâneo, bem escuro. Ele tinha uma iluminação artificial, né? Não era lâmpada elétrica, e algumas partes dele eram muito apertado, mas eles tinham uma infraestrutura imensa embaixo da terra. Tinham hospitais, quartéis generais, armazéns para comida e munição, e entrar naqueles labirintos apertados me fez, e eu acho que faz a qualquer pessoa que for lá, ter uma pequena noção do que é uma guerra. Para mim foi assim muito impactante conhecer essa região, esse passeio, que é muito interessante porque você vai vendo várias coisas relacionadas à guerra. Entrar nesses túneis deve ser uma experiência realmente muito impactante, né? Eu achei bem diferente, fiquei até um pouquinho aflita quando eu vi você entrando no vídeo, porque pela sua explicação tinha que levantar os braços, né, e descer ali uma passagem bem apertadinha. Imagino, né, o que eles vivenciaram ao longo de tantos anos, vivendo, né, embaixo da terra, passando por esses lugares assim. É surpreendente, né, Silvia, ver tantas atrações interessantes na cidade de Ho Chi Minh. Realmente, tudo que você já contou até aqui, eu acho que a gente precisa ficar vários dias e vai aproveitar muito, né, cada um desses dias. Dessas atividades que você vivenciou, assim, quais que mais te tocaram, que te emocionaram? Sem sombra de dúvida, o que mais me impactou emocionalmente foi o Museu dos Vestígios da Guerra, que é uma experiência que emociona e faz refletir profundamente sobre o que é uma guerra, e a gente está revivendo, né, com esse mundo em guerra aí, novamente essa questão que eu nunca imaginei que em pleno século XXI nós voltássemos a ter tantas guerras. A segunda atração que também me impactou pela mesma razão foram os túneis de Cu Chi. A gente conhece só um pedacinho pequenininho, né? E essa sua impressão, ela é real, tem umas entradas muito pequenas e claustrofóbicas, assim, uns canaizinhos que você tem que ir se arrastando, mas na parte central maior, eles têm áreas bem grandes, onde eles tinham cozinhas montadas, áreas assim bem mais amplas. Então, eram tudo muito pequenininho para a entrada, exatamente para que não chamasse a atenção
dos americanos, né? E eu achei assim, muito interessante e importante para a gente entender a história, a cultura local e estratégias de sobrevivência muito diferentes. E além disso, não como emocional, afetiva, assim, né? Mas como uma atração que te dá uma visão muito boa da cidade, eu acho imprescindível subir no Skydeck do edifício Bitesco, que é fantástico, você tem uma ideia completa da cidade. Essa questão das atividades, né? É sempre bom a gente ouvir a impressão, né, de uma pessoa que visitou, que apreciou cada uma das atrações, mas a gente tem que ver que dessas atividades, né, a pessoa possa escolher. Acho que tem mais a ver, né, com a sua maneira de viajar, mas acho que você está dando um panorama assim, bem interessante, bem detalhado, e vai ajudar bastante a cada um que visitar o Vietnã a escolher as atividades, né, os lugares, as atrações que gostaria de conhecer. E falando agora um pouquinho da gastronomia, que a gente sabe também que é um ponto alto das suas viagens, né? A gastronomia em Ho Chi Minh, ela é diferente da gastronomia de Hanoi? Você provou alguma coisa, algum alimento, algum prato que seja assim bem típico da cidade? Tem alguma sugestão de lugares onde você pode comer uma comida assim mais sofisticada, que você pode comer melhor? A culinária vietnamita ela é deliciosa. Tem pratos que combinam sabores intensos, frescor, tradição, e eu gostei muito de experimentá-la. Eu acho que tem alguns pratos que estão, de uma forma geral, distribuídas e praticadas no país. Agora, por exemplo, o banh mi. O banh mi é um famoso sanduíche que eu não tinha ouvido falar em Hanoi. Então, eu acho, não posso afirmar, mas eu acho que é uma coisa bem local de Ho Chi Minh. É um sanduíche muito famoso, local. Ele é uma fusão culinária do Vietnã com a França. Ele é feito numa baguete, então já vem aí a história francesa, né? E essa baguete é recheada com patê de fígado de porco, linguiça vietnamita, mortadela de porco, carne de porco seca e picada, e a carne de porco também assada, podendo ir um omelete também, se for o caso, você escolhe. Então é praticamente uma refeição completa, você veja que tem bastante carne, bastante proteína nesse sanduíche, coisa que eu não via lá na Tailândia, né? E eu experimentei uma vez esse sanduíche e eu vi que é uma refeição completa. Agora varia a qualidade, né? Num lugar você vê que ele é bem melhor e mais bem feito, em outras vezes, assim, nessas barraquinhas mais simples, ele é um pouco menos elaborado, mas de todo jeito é uma boa refeição. E ainda pode ir a algumas rodelas de pepino com coentro, cenoura e mamão verde. Mamão verde eles usam muito no Sudeste Asiático, marinados com açúcar, sal e vinagre branco. Então é uma excelente opção para quem não se aventura muito com comidas menos conhecidas, né? Uma informação importante, o The Guardian classificou o banh mi como um dos sanduíches melhores do mundo. Então, só por isso já dá para você ter uma ideia de quanto ele é saboroso. E eu super indico para quem não gosta muito dessas coisas diferentes de sopa e etc. Eu gostei bastante do sanduíche. Até conheci uma brasileira, um casalzinho que estava viajando por lá, que não tinha muita abertura para alimentos assim diferentes, e ela me disse que ela só estava comendo banh mi, que era um sanduíche que ela se sentia mais confortável. Então, é uma boa saída para quem não é muito afeito a comidas diferentes. Tem também o goi cuon, que são rolinhos de papel de arroz com frutos do mar ou carne. O com tam, que é bem típico, foi indicado inclusive pelo guia nosso do Walking Tour. É um prato típico do sul do Vietnã, então esse realmente é bem daquela região de Ho Chi Minh. Ele é feito de arroz cozido macio e perfumado, carne de porco assada, rolinhos de carne de porco, ovos e pepinos. É um prato popular e eles comem inclusive no café da manhã, como também no almoço. E essa prática é bem comum, né, no Sudeste Asiático. E assim, para você comer bem, eu vou recomendar aqui 2 restaurantes que eu fui e gostei muito. O primeiro é o Ciclo Restaurante, que também não está longe dos hotéis onde a gente se hospedou. Eu já tinha indicação desse restaurante
e eu gostei demais de ter ido. Aliás, a gente acabou passando nele por coincidência, a gente não estava nem procurando, mas a gente olhou e gostou e era hora do almoço, e quando eu vi era aquele que eu tinha indicado. Eles oferecem ótimos pratos, muitos com legumes, e para mim isso era bem gostoso, porque eu gosto muito de legumes. Os pratos são bem servidos e tem também bilhetinhos de visitantes do mundo inteiro. As paredes deles também são repletas de bilhetinhos. Claro que eu também deixei lá o nosso bilhetinho de viajantes bem-vividas e dos sentidos do viajar. E o último local que eu vou sugerir, o segundo local, é um que eu, assim, super, hiper recomendo, por duas razões. Porque é um excelente restaurante e porque ele tem uma ação social. E isso já toca meu coração. O restaurante chama Huong Lai. Fica no segundo andar de um prédio, subindo as escadas. Então, quando eu subi, eu disse assim, gente, que coisa mais esquisita, um lugar meio estranho, assim, né? Porque os prédios são antigos, né? Mas quando você chega no andar do restaurante, tudo muda, fica tudo lindo. Você entra numa porta toda linda, com um ambiente grande, bem amplo, muito bonito. E é um restaurante que, como eu disse, tem essa pegada social, porque eles empregam jovens locais carentes e treinam esses jovens nas diversas profissões de um restaurante, desde a cozinha até o serviço, o atender o cliente. Então, você está ali construindo um desenvolvimento social daqueles jovens mais carentes, né? E a comida deles é deliciosa, são pratos tradicionais, todos com um toque muito criativo, servido assim muito bonito, prato, as louças e tudo. É muito legal, tem uma vista linda de 180 graus assim da cidade. É simples, não é chiquérrimo, mas ele é mais chique do que os comuns que eu tinha visitado. Eu super recomendo. Parece caro quando você vê os mil, mas quando você transforma isso para real, ainda o preço sai muito barato. E eu ainda fiquei totalmente apaixonada, que quando eu entrei no restaurante, estavam tocando músicas brasileiras. Aí eu digo, gente, será que o proprietário é brasileiro? Eu até perguntei, mas não era não. Foi assim, aqueles presentes divinos que Deus nos dá em momentos especiais durante a viagem. Foi muito gostoso visitar e provar da comida desse restaurante. Imagino, né? Chegar tão longe assim, chegar uma musiquinha brasileira, né? É bom, sim, é bom a gente saber que eles conhecem e que colocam, né? Nunca imaginar que estava entrando uma brasileira, né? Exatamente. Mas diz aqui um pouquinho pra gente, Silvia, você achou Ho Chi Minh também? Eu tô achando que sim. É um lugar adequado para a geração prateada? Totalmente acessível aos 60 mais. É uma cidade muito tranquila, fácil de caminhar, é muitíssimo agradável, tem muitas motocicletas também, mas eu até achei que o volume e assim, a agressividade daquela quantidade que eu vi em Hanoi é um pouquinho menor em Ho Chi Minh. Claro, sempre tem que ter esse cuidado ao atravessar as ruas, mas é muito, muito tranquilo. Eu acho que só assim o passeio de Ho Chi Minh que alguém possa ficar um pouco desconfortável, né? Mas se a pessoa não quiser entrar nesses túneis, não precisa entrar. Nesse passeio que eu fiz, além de mim, 60 mais, tinham várias outras pessoas 60 mais. Aliás, a primeira pessoa a entrar naquele túnel bem pequenininho que eu entrei foi um senhor bem mais velho que eu. E ele quis ser o primeiro. Então, sempre tem os aventureiros, né? Mas eu super recomendo visitar Ho Chi Minh. É uma cidade muito tranquila, agradável, maravilhosa. Todo mundo vai se sentir muito bem e tranquilo na cidade. Que bom saber, Silvia. Bem, nós estamos chegando ao final desse episódio, que foi maravilhoso, né? Eu sempre tive muita vontade de visitar o Vietnã, então fiquei bastante animada, porque a gente já fez um episódio sobre Hanoi, né? Que vocês vão escutar ou já escutaram, e agora nós estamos terminando esse episódio sobre Ho Chi Minh. Todas essas sugestões que a Silvia deixou, de passeio, de restaurante, do hotel,
vão estar na nossa legenda lá no vídeo do YouTube para vocês poderem conferir. Tem muita dica boa, Silvia visitou muitos lugares, mostrou muitas atrações legais, então com certeza está aí um roteirinho completo para quem quiser se aventurar também pelo Vietnã. Exatamente, eu super recomendo. E você já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, Lilian e eu estamos aqui com você, trazendo um episódio novo. Se não é com nós duas contando de nossas viagens, é sempre entrevistando alguma pessoa que tem experiências diferentes, interessantes, provocativas e que a gente divide com vocês. Então a gente quer sempre encontrar com você aqui e queremos também que você convide outras pessoas para conhecer o podcast, né? E uma das formas é você curtir o nosso episódio, comentar o nosso episódio, seguir as nossas redes, tanto no Instagram, no YouTube como no Spotify, e encaminhar os nossos episódios para os seus conhecidos, seus amigos. Sabe o que tem de muito legal no nosso podcast? É que mesmo que você não queira, não goste, não tenha habilidade para organizar sozinha a sua viagem, é uma ótima ideia você ouvir os nossos episódios, anotar todas as dicas e chegar para alguém para dizer, olha, eu quero essa viagem aqui. Como a Lilian e a Silvia sugeriram, foi a viagem que a Silvia fez, ou foi a viagem que a Lilian fez, ou que um convidado, né, uma convidada delas fez e gostei desse roteiro, gostei dessas ideias, quero incluir isso no meu roteiro. Essa é a grande sacada de você ouvir nosso podcast. Agora, se você gosta de organizar a sua própria viagem, então vai estar aí com todas as dicas na mão. Nós também queremos dizer para você que se você quiser nos dar alguma sugestão de tema, né? Se você quiser mandar a sua opinião, a sua crítica, a sua ideia sobre o que você achou dos nossos episódios, pode se comunicar enviando um e-mail para viajantesbemvividas@gmail.com ou mandar uma mensagem pelo Instagram. Nós adoramos receber mensagens, nós procuramos responder a todas as nossas seguidoras e nós vamos adorar ouvir o seu feedback. Encontramos com vocês daqui 15 dias. Abraços!